Chegamos ao nosso último painel do dia. Estou muito ansioso, estou muito alegre, que emoção. Ai, gente, então certamente esse vai ser um dos mais importantes. A gente vai trabalhar agora, trazer pessoas emblemáticas nesse setor para falar sobre as perspectivas para 2025. Então, qual é o futuro da mobilidade elétrica no Brasil e também comentar um pouco da América Latina. Então, é com essa discussão que vamos encerrar o congresso, então a gente vai encerrar olhando para o futuro e pensando em como o setor pode evoluir nos próximos anos, né, em 2025 e quem sabe ali até 2030 e 2035, e a gente vê que tem várias previsões tem vários cenários para o futuro. Então, vou começar chamando a Ana Luísa, que vai ser uma das painelistas aqui dentro desse nosso último painel. Ela vai ser a host, eu vou acabar me indo embora nesse último painel, mas eu apareço mais tarde. Vou também chamar o Caio aqui, o Caio Santos, para também comentar um pouquinho mais. E o Danilo, eles vão ser os nossos painelistas aqui. Então, passo a palavra para a Ana, para ela se apresentar, e eu vou aqui me despedir desse painel, gente. Então, aproveitem bem esse último. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, especialmente Caio e Danilo. Em breve eu abro aí para vocês se apresentarem também para nossa audiência. Vou apresentar pela segunda vez hoje, mas vou ser mais rápida, né? Visto que lá de manhã cedo eu já me apresentei. Eu sou Ana Luísa, sou head comercial da Vultibras, trabalho em mobilidade elétrica há quase 5 anos. E, bom, para mim é um prazer estar aqui fechando o último painel deste evento com dois caras que eu admiro muito. Danilo, que é nosso parceiro de longa data, que desenvolve soluções de recarga que são referência a nível de Brasil. Caio, né, que é um parceiro cliente Volt Brasil, não tão longa data, mas é uma parceria que já começou super forte. Caio, junto da Bion, vem desenvolvendo também uma infraestrutura de recarga de ponta, tá, na região. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse. Se quiser começar, Danilo, depois eu abro espaço aí para o Caio, contar um pouquinho quem vocês são, qual é a empresa de vocês, o que vocês vêm desenvolvendo em mobilidade elétrica. E em seguida eu vou puxar um pouco mais já o nosso contexto aí das perspectivas do que vocês, como referências nesse mercado, estão vendo para o próximo ano, tá? Então, Danilo, se quiser se apresentar, por favor. Obrigado, Ana Luísa. Boa tarde a todos. Eu sou Danilo, sou responsável pela Go Electric. Basicamente, a Go Electric Eu acho que eu não estou te ouvindo, Danilo. Eu não sei o pessoal se está te ouvindo. Tá saindo? Ah, então tá ótimo. Então sou só eu. Tudo certo, Danilo, desculpa. Muito bem. Responsável pela Go Electric. A Go Electric é um braço tecnológico do nosso grupo de atuações, onde nesse ecossistema da eletromobilidade, nós estamos focados basicamente na pasta de infraestrutura. Né? Dentro da pasta de infraestrutura, a Go Electric atende a todos os tipos de demandantes, né, na recarga em si do veículo elétrico, leve, médio e pesado. Estamos aí, há 4 anos aí, trabalhando em conjunto com os nossos parceiros, a Vultibras é uma delas. Perfeito, muito obrigada, Danilo. Caio, fique super à vontade também, se quiser se apresentar, contar um pouquinho mais de vocês. Eu acho que eu tô com um probleminha aqui no meu retorno de áudio, então vou fazer uma troca de computador, só pra gente não ter problema, mas Caio, vai se apresentando aí e a gente vai seguindo. Boa tarde a todos, meu nome é Caio, tudo bom, Ana? Bom te ver novamente. Aqui eu sou o diretor da Bion Energia, é uma empresa aqui capixaba, localizada em Vitória, no Espírito Santo. A gente tem um foco aqui em energia de forma geral, né, em consultoria de eficiência energética e economia, e também mobilidade elétrica. Né? E aí a gente está recente, né, no mercado, como a Ana pontuou, a gente tem uns parceiros estratégicos que fazem parte do mesmo grupo ao qual a Bion faz parte. Então, a gente enxergou uma oportunidade muito boa de trabalhar nessa construção da infraestrutura de mobilidade elétrica no Espírito Santo. E a gente tem alguns projetos aí bastante interessantes no ponto de vista de permitir que a viagem, né, a locomoção a longa distância dos centros pelas rodovias, principalmente, seja possível com carros 100% elétricos.
Boa. Tô voltando aí, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Tudo bem. Sim, perfeito. Então tá ótimo, pessoal. Obrigada pelas introduções aí. E antes da gente entrar aí nas perspectivas de vocês para 2025, o que eu queria entender um pouquinho mais de como foi, na verdade, o 2024 de vocês, assim, o que vocês, enquanto desenvolvedores dessa infraestrutura de recarga, enquanto empresas que estão puxando esse movimento para frente, o que vocês aprenderam, o que vocês perceberam nesse ano e que, né, vocês acreditam que depois a gente vai entrar nesse ponto, né, que vai ser levado para o próximo ano? O que vocês estão levando de aprendizado de 2024, então, em primeiro lugar? Começo eu, Ana. Tá com problema no áudio, acredito. Não, pode ser, fica à vontade, pode começar. Bacana. Bom, a GoElétrica ela vem trabalhando junto a essa pasta de infraestrutura desde 2021. Eu recordo bem que naquele momento, inclusive, o número de carregadores, né, de estações de recargas importados no Brasil era muito baixo, né, e a gente sentia até importante dentro desse ecossistema pelo fato de também ser pequeno, mas ao mesmo tempo grande do que já existia. E esse cenário ele vem crescendo de uma forma exponencial a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? 2024, para nós, refletiu uma consolidação dessa necessidade, obviamente movida pelo crescimento do mercado de veículos elétricos, não somente de veículos leves, com a introdução de marcas, né, que tiveram interesse no mercado brasileiro, como as marcas chinesas, inclusive as europeias, etc. E isso, obviamente, traciona a necessidade de infraestrutura, né? Como nós estamos bastante focados em todos esses ecossistemas, todos esses tipos de demandantes, desde o usuário individual, em sua residência, em seu apartamento, como empresas de frota que também estão transitando para essa transição energética, inclusive a introdução de empresas logísticas de veículos pesados que também estão participando dessa transição. Então, nós identificamos e participamos dessa consolidação, no meu ponto de vista, embora pequena ainda, pelo que venha a acontecer, mas uma consolidação dessa necessidade da implantação de infraestrutura de recarga, né? É um ano que consolida que nós estamos indo para o caminho certo, que nada mais é do que uma réplica do que está acontecendo no mundo afora, né? O Brasil se encontra numa situação, diria, ainda um pouco atrás do que está acontecendo lá fora, devido ao fato que nós ainda não temos a indústria automotiva focada no veículo elétrico, como produção nacional, mas ao mesmo tempo já sentimos essa demanda, essa vontade por parte do usuário, por parte do motorista de consumir essa nova tecnologia, que no meu ponto de vista é inexorável, não tem volta atrás. Então, visualizo um futuro promissor nesse aspecto. E estamos trabalhando para participar ainda mais em todo esse processo de transição. Perfeito, Danilo. Muito obrigada. E eu concordo bastante com o que tu trouxe, assim, inclusive é um movimento que a gente tem percebido, né? O Brasil ainda não está nos principais do mundo, mas na América Latina, sem dúvida, a gente já vem puxando muito. E esse movimento das montadoras, apesar de não estar 100% firme, a gente já está enxergando muita movimentação, o mercado aquecendo muito, né? Acho que você, inclusive, é um expoente no atendimento às frotas que já estão eletrificando, então, sem dúvida, acho que são todos pontos muito relevantes. E você, Caio, me conta um pouco mais o que vocês aí na Bion tiveram de aprendizados quanto à infraestrutura nesse ano, quanto à experiência de recarga, o que vocês poderiam destacar aí para a gente? Esse ano foi um ano, assim, muito de confirmação da teoria, né? A gente fez bastante pesquisa de mercado para poder entender como é que a demanda do mercado estava indicando o que seria, e a gente tem confirmado, assim, que a demanda ela é crescente. Mês a mês a gente está vendo ali uma performance melhor do nosso eletroposto, que é um hub, né, de vários pontos de recarga no mesmo local. E a gente tem ouvido bastante feedback sobre a necessidade de ter esses eletropostos presentes em outras cidades, faz parte da Grande Vitória, né, da capital.
e principalmente essa demanda nas rodovias para poder você ter pontos de carga rápida que viabiliza uma viagem mais longa, né? Então, assim, eu vejo que o ano ele está confirmando o que a gente estava, a expectativa, e a tendência é de crescimento, né? Tudo indica, pelo menos aqui no estado, é um dos estados que mais cresce a frota de veículos elétricos, né? Verdade. E é uma grande ambição aí de chegar onde o Danilo já está, de atender a frotas de veículos pesados. Eu acho que entrar nesse segmento, você dá um passo muito além, né? Além do que só o cliente final tradicional, né? Perfeito, Caio. E a gente achou que vocês dois, inclusive, seriam um ótimo complemento, porque vocês atuam em regiões bastante distintas do país, né? Então, o Danilo um pouquinho mais no Sudeste, vocês já estão mais no Espírito Santo, um pouquinho mais para cima. Então, acho que esse complemento é muito legal. Inclusive, a gente tem muito essa visão aqui dentro de casa, dentro da Voltbras, de que a regionalização ela é muito importante, ela vem se mostrando uma realidade. Então, pegar, né, duas empresas, no caso, que tem uma estratégia focada em hubs de recarga, claro, cada uma dentro do seu perfil de clientes, mas em estados diferentes e validando, né, de maneira consistente suas teorias com os hubs, eu acho que mostra muito de que realmente esse movimento ele está acontecendo, né, nos diferentes locais do país, assim. E aí eu até vou sair um pouquinho do que eu tinha imaginado de próxima pergunta, mas agora para ti, Danilo, porque eu sei que tu é um cara que também viaja muito, faz muito benchmark, né? O Danilo esteve recentemente aí fora do país fazendo benchmarks, então eu queria aproveitar, Danilo, isso e te perguntar, assim, o que você aprendeu lá fora sobre infraestrutura, porque eu sei que você testou muita coisa, e né, o que isso te inspirou, assim, o que você viu de diferente e que você quer trazer para cá, assim? Muito bem. Sim, a última experiência que nós tivemos foi na Califórnia. Fiz uma viagem de 3.000 milhas ali, fazendo Califórnia e Nevada. E o objetivo, basicamente, foi entender em que posição eles estão, né? Embora os Estados Unidos, eu considero que também é um país bastante recente na implantação dessa transição tecnológica. Os Estados Unidos têm umas peculiaridades com relação ao gosto de consumo do usuário de veículo, de um veículo mais robusto, um veículo, né, diferente da tendência europeia, inclusive principalmente da tendência asiática. E foi uma experiência bastante interessante, porque me surpreendeu bastante a velocidade. Nós tínhamos histórico do último ano passado, com relação a infraestruturas de recarga na região, e esse ano, essa viagem me surpreendeu bastante a velocidade de expansão e crescimento dessa infraestrutura, né? Então, me chamou bastante a atenção que até mesmo num país como os Estados Unidos, que existe ainda muita barreira com relação ao veículo elétrico, pelos seus gostos e pela própria indústria nacional, embora eles tenham Tesla, né? Mas existe aí algumas barreiras que mesmo assim me chamou muito a atenção. Os Estados Unidos hoje, se eu não me engano, já contempla 1.600.000 estações de recargas públicas em corrente contínua, né? Se falássemos um ano atrás, não passava de 800.000. A velocidade de crescimento é exponencial. E junto a isso vem toda uma velocidade tecnológica focada no user experience, ou seja, na experiência do usuário. Então, nós temos ali um crescimento muito rápido de estações de recargas muito potentes, com uma velocidade de recarga muito rápida, justamente para dar um conforto e uma tranquilidade nessa transição do veículo de combustível fóssil para o veículo elétrico. A segunda questão que eu visualizei é a facilidade, até mesmo para um estrangeiro, né, da utilização do sistema, ou seja, sistemas de contato imediato, de cobrança imediata, ou seja, tudo que foca um conforto e uma agilidade no processo da recarga em si. Obviamente que são países com características estruturais diferentes das nossas, né? E isso também auxilia nessa velocidade e nessa implantação dessa infraestrutura que eu chamo de moderna. Mas acredito que é o caminho, ou seja, não é uma foto do futuro de países como o Brasil ou da própria América Latina. Acredito que nós vamos exatamente para esse caminho, como está acontecendo também na Europa, como está acontecendo
como já acontece na China. A China tem 14 milhões de estações de recargas rápidas. Nossa. Então, nós temos muito ainda para colaborar e para participar de todo esse processo. O que muda entre esses países e o Brasil é o tempo, né? Mas acredito que nós estamos no tempo certo e a ideia é sempre buscar a tecnologia. Como é uma transição tecnológica, nós sempre temos que estar conectados com a última tecnologia disponível, né? Como a tecnologia ela é demandada ao seu máximo, né? Então, em termos de potência de carregador, em termos da própria experiência do usuário, da facilidade de utilização, do serviço, né, junto ao mesmo quando ele tem dificuldades, etc. Então, o objetivo desse benchmark basicamente é esse, para que nós consigamos aí trazer ao Brasil e tentar implementar da melhor forma possível. Perfeito, Danilo. Nossa, aí acho que você passou por todos os pontos. Te agradeço bastante pela resposta tão completa, assim. Eu concordo muito com isso que você diz, né? É fantástico a gente poder olhar para fora e ver que os Estados Unidos, que é um país que a gente vê que está à frente do Brasil, praticamente duplicou essa base de carregadores rápidos em um ano, né? Pelo teu feedback, assim. Então, eu acho que até reunindo um pouco as perguntas que vieram hoje à tarde, né? Ai, mas tem espaço para eu entrar em tal região? Ai, será que eu cobro recarga aqui no Sergipe, onde ninguém cobra ainda? Então, eu acho que isso tudo vem para trazer esse feedback, né? Não é só no Brasil que isso está acontecendo, mas lá fora também, mesmo num país que já tem uma infraestrutura de recarga reconhecidamente maior que a do Brasil, veja o tamanho dessa expansão, né? Então, levantando só um parênteses com relação à oferta e demanda, nós temos estudos por parceiros chineses, né, que é o mercado com maior expansão de infraestrutura hoje. Mesmo eles tendo 14 milhões de pontos de carregamento ultra rápidos já estabelecidos, eles mencionam de uma escassez nos próximos 20 anos, ou seja, o espaço do crescimento da infraestrutura de recarga, ela persiste inclusive em mercados que já estão completamente consolidados. No Brasil não será diferente, né? Eu acredito que no mundo inteiro haverá a escassez de recarga, seja em pontos públicos, seja em pontos privados. A implantação do veículo elétrico, seja leve, médio, pesado, ele sempre virá com uma velocidade maior, com uma avalanche, e a infraestrutura de recarga ela vai acompanhar, mas ela sempre vai ser escassa no sentido de atender com uma certa folga toda essa demanda. Isso é uma oportunidade, né, para todos aqueles que têm interesse na participação desse processo, entender realmente que essa é uma nova realidade. Perfeito, Danilo. Acho que essa colocação no mercado chinês encerra esse ponto com chave de ouro, né? Uma infraestrutura desse tamanho, inclusive recentemente, quem acompanha o mercado de mobilidade elétrica, acho que é muito fácil a gente encontrar vídeos das ruas na China, onde você praticamente não tem barulho nenhum, né? Então, já mostra uma realidade bastante eletrificada e saber que lá existe escassez de infraestrutura de recarga. Bom, acho que é o maior convite do mundo, né? Para a gente realmente investir com força em infraestrutura de recarga. E, Caio, agora eu queria levar a mesma pergunta para ti, assim, eu sei que vocês são também extremamente antenados, vocês já começaram na mobilidade elétrica com uma estrutura de hub bem diferenciada, algo, assim, bastante premium até, né, uma experiência diferenciada para o usuário de vocês, então eu queria ver também o que vocês estão olhando para fora, para outros benchmarks e que vocês veem que pode fazer sentido, assim, para a infraestrutura de recarga, onde vocês acreditam que teria espaço para a gente melhorar, assim. Eu vejo, a gente tem acompanhado bastante, assim, né, como é que já tem até inovações para recarga bem diferente do que a gente está, o modelo que a gente está utilizando, né, que é você ir lá e utilizar o conector, né, a gente tem visto aí troca da bateria inteira em 5 minutos ali, onde fica um hub, na verdade, de baterias, né, tem projetos aí de estradas onde você carrega ali por indução, que é muito interessante, a gente está sempre antenado. Mas eu acho que a principal inovação que a gente está buscando para as nossas eletropostos aqui no Espírito Santo é a implementação de usinas solares remotas que vão estar fornecendo as estações com a energia solar. Ela tem um viés bastante de sustentabilidade, mas também é um ponto muito estratégico no ponto de vista de rentabilidade do negócio,
a gente melhora bastante ali o custo do quilowatt-hora, e isso acaba que atrai, por esses benefícios, tanto ambientais e econômicos, a gente está conseguindo chamar a atenção de alguns investidores que podem ser parceiros muito interessantes para a gente, tanto para a construção dessas usinas, quanto pela expansão da mobilidade nas BRs que cortam o Espírito Santo. A gente tem um foco bastante atento na BR-101 Norte e Sul, né? Legal. Cortam ali o Sudeste, leva ali para o Rio de Janeiro, no Sul, e para a Bahia, no Nordeste, e para 262, que vai para Minas Gerais. Então, acho que o grande diferencial, o nosso grande projeto que já está em caminho, já está andando já, são essa implementação, essa união da energia solar com os eletropostos. Perfeito, Caio. Eu acho a tua colocação também super interessante, porque quando a gente pensa em inovação, em olhar para fora, em trazer insights para operação, às vezes a gente pensa que precisa ser quase como a gente brinca na engenharia de foguete. Nossa, eu vou tirar toda a bateria do carro, vou botar de novo. Mas a inovação, a diferenciação pode ser algo como, né, trazer uma infraestrutura de energia mais sustentável, que me permita ter um payback mais agressivo, que me permita chegar mais longe, que permita eu, né, chegar em estados diferentes, levar a minha rede a mais pontos e, às vezes, aí até um ponto que você comentou, né, que o Danilo já faz, vocês gostariam de fazer, atender frotas cada vez mais pesadas, possibilitar outros tipos de transporte através dessa rede, né? Então, gostei muito desse ponto. E aí, só para fechar, pessoal, aí quando vocês comentam de perspectivas, do que vocês estão vendo do mercado, queria conectar muito com o ponto de que, assim como o Danilo comentou, né, que a gente olha para a China, olha para os Estados Unidos com esse olhar de enxergar o futuro, a gente, nesse ano, com a nossa presença, principalmente em eventos, em trocas pela Latam, a gente percebeu que os outros países olham para a gente da mesma maneira. Então, a gente vai lá falar com um cliente da Argentina, que por mais que seja uma empresa muito grande lá, eles olham com toda a admiração do mundo e falam assim, conta pra gente como é que é, quando já se vende X mil veículos elétricos por mês, como é que funciona, como é que é quando pode cobrar recarga, quando as redes começam a cobrar recarga mas de maneira mais agressiva, né, ou seja, com maior frequência, assim. Então, para outras regiões da América Latina, a gente é visto da mesma maneira que a gente olha lá para a China, da mesma maneira que a gente olha para os Estados Unidos, e esse é um ponto que acho também super legal reforçar, né, porque vocês dois aí no dia a dia de vocês, pô, vou abrir mais um hub, vou instalar mais um carregador, tem que ajustar a geração de energia aqui para esse ponto. Acho que dificilmente você se lembra do quanto o movimento que vocês estão fazendo faz parte de algo muito grande no Brasil e de que o Brasil também está nessa vitrine, né, então só reforçar esse ponto que eu acho super legal. E aí, pessoal, agora que a gente pincelou um pouco, então, digamos, aprendizados, né, o que vocês entenderam em 2024, para onde vocês estão olhando, eu queria muito entender, assim, a perspectiva de vocês para 2025. Eu acho que a gente pode tanto, né, numa perspectiva da rede de vocês, mas enquanto mercado também, porque afinal vocês estão no mercado, estão vivendo isso no dia a dia, estão entendendo as movimentações que estão acontecendo, né? Então acho que tanto Go Electric, Bion, mas também vocês, né, enquanto pessoas deste mercado que vocês estão vendo e acreditando aí para o próximo ano. Pode começar, Danilo. Vamos lá. Bom, para nós aqui, né, nós sempre tentamos simplificar essa análise em 3 tripés, né, que é o tripé econômico, tem que fazer sentido economicamente, o tripé tecnológico, ou seja, a gente tem que estar sempre oferecendo o que realmente o usuário, o consumidor pede como tecnologia, né? E o tema ambiental também, que é um dos que tracionam toda essa movimentação da eletromobilidade. Então, focando nisso, acredito que nos próximos anos nós temos que sempre buscar uma melhoria aí na parte tecnológica das estações de recarga, das infraestruturas instaladas, né? Sempre buscando o máximo possível em termos tecnológicos para atender esse cliente da melhor forma possível. Economicamente também existe aí um processo de comoditização, ou seja, um processo de redução de custos, não somente do veículo ou da oferta do veículo para com o usuário, que faça com que esse mercado cresça, mas também no processo de comoditização da própria infraestrutura de recarga, né? Nós acreditamos que cada vez mais será mais barato
a implantação dessas estruturas. Hoje nós temos muita dificuldade, por exemplo, na parte de infraestrutura elétrica junto às concessionárias. Então, eu acredito que tende-se a chegar a um equilíbrio, de um entendimento por parte das concessionárias que realmente isso é um negócio e que haja uma facilidade, né? Países lá fora, a própria infraestrutura já é entregue junto ao próprio CPO. Ele não tem essa necessidade de tratar desse tema, já vem mastigado. Aqui ainda faz parte do projeto de implantação de um hub. Então, são coisas que nós estamos sempre focando, né? A parte econômica, a parte tecnológica e a parte do meio ambiente. O que traciona hoje, principalmente a indústria dos veículos pesados, a utilização de um veículo elétrico na logística de pesados não é a parte econômica e nem a tecnológica. É o tema na verdade, ela é econômica, mas de segunda linha, é o tema do meio ambiente. Então, basicamente, grandes empresas lá fora, na captação do seu capital de giro, através de recursos disponibilizados, mais baratos, pelo fato de utilizar em sua operação sistemas mais ecológicos, sistemas mais com energias renováveis, acabam gozando, usufruindo de créditos financeiros para o seu próprio capital de giro a nível macro, a nível global, e acabam obrigando, implantando em suas filiais a necessidade de um percentual dentro de sua própria operação. Então, isso está tracionando... Alguém com o microfone aberto. Isso está tracionando... Eu acho que... Caio... Isso basicamente é o que está tracionando a parte da introdução de veículos pesados na logística, né? E nesse aspecto, é um demandante bastante... que solicita bastante tecnologia e bastante custo, porque esse operador logístico, sim, ele tem a necessidade de fazer que o número feche. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma infraestrutura extremamente potente para atender esse caminhão, que tem uma carga de carregamento muito maior, ele tem que ter uma velocidade de carregamento mais rápida para dar vazão no seu fluxo logístico, ao mesmo tempo ele tem que ter um custo, né, do quilowatt-hora ali, que entre dentro do custo de serviço que ele presta junto a esses demandantes que são as multinacionais. Então, é um desafio que a gente está focando bastante, de entender realmente o que nós temos que fazer para que essa empresa ou esse segmento específico da eletromobilidade de pesados, ela flua com maior velocidade e ela saia do papel. Muitos projetos que nós executamos e colocamos para funcionar foram projetos que estavam engavetados ali há 2, 3 anos e justamente o funil de tudo isso era a própria infraestrutura de recarga. Como que nós fazemos com que esses caminhões carreguem? Então, a GoElétrica, ela tenta ser o terceiro ali que une o ofertante da tecnologia dos caminhões com o demandante da logística e faça com que isso aconteça, né? Sim. Então, assim, é muito importante que a gente entenda o que deve ser feito para que esse número feche e a eletromobilidade dos pesados também aconteça. Em contrapartida, também estamos entendendo bastante essa evolução, essa diferença entre fazer com que um usuário ele percorra em longos percorridos em estradas, que é um dos focos que nós temos, ao mesmo tempo atender os novos usuários de grandes centros que também têm uma demanda reprimida pelo fato de não, talvez, poder ter um carregador em sua própria residência, ou até mesmo um motorista de aplicativo que tem que utilizar o veículo no dia a dia, empresas de last mile, etc. Ou seja, todo um entendimento da real demanda de todos esses futuros e presentes e futuros demandantes que estão solicitando a recarga em si. Então, o elétrico trabalha em cima desses 3 pontos, econômico, tecnológico e ecológico, focando aí nas características de cada demandante. E é assim que nós seguiremos para seguir avançando na criação de pontos de recarga. Legal. Aí eu vou só colocar uma observação rápida, Caio, antes de passar a palavra para ti, mas eu acho sensacional, Danilo, esse teu ponto de trazer, além do tecnológico, além do ecológico, o próprio financeiro, né? Porque a gente sabe que
por mais de que, né, claro que a gente tem uma pegada ecológica, a gente tem essa questão de carro elétrico hoje bem atrelada a muita tecnologia, né? Tem que fazer sentido financeiramente, tem que fazer sentido para ti, tem que fazer sentido para a frota logística, tem que fazer sentido para toda uma cadeia de fornecimento, né? E quando a gente fala fazer sentido, também não quer dizer, nossa, vou ficar milionário em um mês, porque agora eu estou investindo em mobilidade elétrica, minha vida mudou completamente, né? Fazer sentido, o Danilo já olha com essa carinha. Fazer sentido quer dizer realmente, bom, o negócio tá parando em pé para todo mundo e a gente tá apostando junto e tá crescendo junto. E um outro detalhe que eu acho sensacional do que você comentou é que, né, o mercado ele não cresce de maneira ordenada e, né, primeiro vamos atender as frotas logísticas, depois vai vir o movimento dos Ubers e depois vai vir aquele que não consegue carregar em casa. Com esse crescimento que a gente tem tido, todo mundo precisando de recarga o tempo inteiro, né? Então, esse desafio que você comenta é muito real. Como é que você atende ao mesmo tempo uma frota logística e um motorista de Uber e eventualmente alguém que mora perto da sua estação de recarga, mas não tem condições de carregar em casa? Então, esse crescimento rápido do mercado, acho que também, ao mesmo tempo que abre muitas possibilidades, abre muitos desafios, porque são muitos perfis de clientes necessitando desse apoio ao mesmo tempo. E aí que eu acho muito legal, né? Acho que no caso vocês dois, as duas empresas, têm o seu foco. Bom, somos hubs de recargas. Isso quer dizer que o Danilo tá indo lá instalar em carregador em condomínio? Não tá, né? Porque o teu foco tá em outro lugar. Dentro do teu foco em hub, você já tem esses perfis distintos, né? Então, acho muito legal isso também, de que vocês têm esse foco claro. Dentro desse foco claro, apesar disso, o mercado tá crescendo rápido e surgem distintas necessidades que vocês têm que equilibrar aí da melhor maneira dentro da infraestrutura, né? Então, você queria pontuar algo, Danilo? Não, era isso? Só levantando um parênteses com relação à parte dos condomínios, nós sim atendemos a todo o ecossistema de demandante de infraestrutura. Um dos demandantes são os condomínios, mas no conceito de implantação de recargas individuais, né? Nós não acreditamos no modelo, nós não acreditamos no modelo da recarga paga em condomínios. Nós sim temos, parece que são 2.000 estações já instaladas, mas só no conceito de comercialização pura e dura. Entendi, perfeito. Não é no conceito de charge as a service, né? Na prestação de serviço de recarga pública. Atendemos também, só para deixar claro. Olha, desatualizadíssima, eu jogando fake news aí no meio da... Eu não podia deixar passar. Danilo. Não, obrigada por me atualizar. A gente sempre conversa tanto, né, dos hubs, que na minha cabeça era muito voltado para isso, mas legal, incrível, né? E, Caio, você quer comentar então agora, por sua vez, né, o que vocês aí na Bion estão enxergando de perspectivas para 2025, tanto para a Bion quanto expectativas em relação ao mercado? Acho que você já comentou das rodovias, o movimento que vocês estão pensando em fazer, acho super estratégico, mas se você puder aprofundar um pouquinho mais e comentar do que está levando, né, essa reflexão de vocês para o próximo ano, seria muito legal. Sim, a gente falou sobre essa questão de sustentabilidade e também junto com a economia, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito bacana que me motiva muito a trabalhar nesse segmento de energia. A gente atua muito fortemente também aqui com energia solar e levar essa questão da sustentabilidade junto com a economia, eu acho que isso também é viabilizado pelos carros elétricos, né? Que traz justamente isso, a economia junto com a sustentabilidade. É algo muito bacana, assim, é algo que dá um sentimento bom de você estar fazendo parte de um movimento que é a tendência, que é o futuro e que está fazendo bem, né, para a sociedade de forma geral. E aí a gente tem reparado, assim, a gente tem um foco em hubs, como você comentou, mas a gente também atende residencial, porque acaba que, por menor que seja o projetinho, é interessante como que a margem é grande, é simples o serviço, né, do projetinho ali, mas claro. a grande descoberta, assim, foi da gente já ter acertado de primeira no hub, porque a gente iniciou num shopping muito conhecido aqui na capital, e a gente está com um projeto já em andamento de instalação de um outro hub em um hospital referência aqui na capital também. Isso é de primeira mão, ainda não comentei com vocês. Então, eu imagino que a tendência para 2025 seja muito esse modelo de levar para esses estabelecimentos de grande circulação essa comodidade para os usuários, clientes, e aí eles acabam que não cobram aluguel, eu também não cobro, não faço uma venda, mas eu estou lá
e essa parceria ela tem dado muito certo, né? Legal. Eu chegar, ó, toma aqui essa comodidade, mas eu vou fazer toda a gestão e organizar tudo isso aí. Então, acaba sendo interessante. Um outro movimento grande que está acontecendo aqui são os frotistas, que estão possibilitando a gente fazer aí uma utilização muito maior da capacidade dos nossos eletropostos. A gente está em fase de negociação com alguns. Tem um local aqui muito interessante, que é exclusivamente elétrico, ele levanta essa bandeira, é uma empresa chamada EcoBKT. Ela é de aplicativo de transporte exclusivamente elétrico, então a gente está bem próximo deles, a gente pretende fazer um barulho aqui no estado. E, né, por fim, eu acho que a tendência de viagens também pelas rodovias e viagens de grande distância tem demonstrado também, me surpreendeu o volume que a gente recebe aqui no nosso hub. Viajantes do Nordeste ou do Sul do país, são muitos mesmo, assim. Então, eles utilizam na rota de viagem deles. Então, é interessante como isso também está validando essa demanda que a gente pretende começar a partir de janeiro nas BRs, conforme eu falei antes. Atender. Perfeito, Caio. Quando você comenta das viagens de longas distâncias, a gente teve numa das nossas convenções, que eu comentei lá pela manhã, para quem não estava de manhã, né, a Vultibras organiza convenções para os seus clientes, parceiros mais próximos há anos. E deste ano, de abril, a gente teve um cliente do Uruguai que veio de Montevidéu a Florianópolis de veículo elétrico. Então, também para a gente foi uma disrupção, porque quando ele nos comentou que ele viria de veículo elétrico, até nós mesmos ficamos preocupados. A gente falou, nossa, Alfredo, mas onde você vai carregar? Como é que você vai fazer? Incrível, né? Nós, trabalhando com mobilidade elétrica há tanto tempo, a preocupação também surgiu. Ele falou, não, ó, tracei minha rota, inclusive carregou em clientes Vultibras pelo caminho. E assim, teve uma viagem super tranquila, inclusive sentou aqui no evento depois e contou a oportunidade, né, como foi para todo mundo. Então, aquilo para mim foi uma disrupção muito grande, porque quando a gente fala de países diferentes, a gente ainda tem cadastro de aplicativo que te peça um CPF, por exemplo, pode não abarcar alguém de outro país. Tem ainda mais barreiras do que isso que a gente já sabe que no Brasil acontece, de fazer cadastros diferentes eventualmente, de ter que acessar diferentes redes. Então, eu acredito muito também que essa questão das longas distâncias, enquanto a infraestrutura vai tomando forma e as pessoas vão confiando mais nela, isso aí vai sendo desbloqueado também com maior força, né? E achei muito legal que vocês dois trouxeram o pilar financeiro junto às possibilidades de expansão. E uma coisa que eu ouvi já, né, de grandes frotas que estão eletrificando, é muito essa questão até que você trouxe, Danilo, do tipo, temos uma verba de ESG que precisa entrar aqui em algum lugar, que vem uma diretriz mundial que diz assim, olha, descarbonizem, sejam mais verdes, então eletrificação passa a ser uma diretriz. Mas muitas vezes é o tipo do projeto que fica meio engavetado, ou que fica meio com dificuldades de ir para a rua mesmo, de começar a rodar, por falta de infra, por falta de, às vezes, até conseguir fechar esse serviço de uma maneira clara. Então, pô, eu vou cotar carregador com uma empresa, daí outra que instala e alguém faz a gestão e se veem perdidos, assim, né? Então, acho que foi um ponto que vocês dois também comentaram e eu concordo com vocês de que pode ser uma fortíssima oportunidade no ano que vem, principalmente se a gente for considerar o tamanho do setor logístico no Brasil, né? Todo o transporte de carga que é feito hoje e essa possibilidade de uma transição, né? E aí, pessoal, um outro ponto, só para dar um oi aí para o pessoal do chat, tá? A gente está acompanhando. Silvino tinha feito uma pergunta aí de quantas estações já temos no Brasil, e a ChargeMove respondeu aí, falando que se estimam 10 mil estações, né? São dados que a gente tem aí hoje do mercado. Eu, pessoalmente, acredito que é um dado muito difícil da gente levantar, né? Porque, como a gente sabe, é difícil ter uma base confiável hoje, né? A gente tem o PlugShare que as pessoas mesmas atualizam, então nem sempre está 100% atualizado. Acho que essa é uma das perguntas que eu também gostaria de ter a resposta 100% correta e alinhada, mas acho que ainda vai um tempo para isso, né? Mas podem ir mandando as perguntas aí, pessoal. Em breve eu também vou abrindo para vocês perguntarem para o Danilo e para o Caio. E um outro ponto que eu gostaria de tocar, que foi algo que o Caio trouxe lá no início, né? É como vocês estão enxergando para 2025, qual a perspectiva de vocês de novas soluções falando de energia para abastecer esses carregadores, né? Então, o Caio já comentou da geração solar, como eles estão pensando em trazer, já vou voltar
para você, de novo, esse tópico, Caio, para a gente aprofundar, mas principalmente você também aí, Danilo, você que trabalha com hubs de recarga, a maior parte DC, acabei de aprender que você também trabalha em condomínios, mas falando dos hubs de recarga propriamente ditos, a gente sabe que é uma quantidade de energia volumosa, então você está pensando em algo diferente para o próximo ano, como você que transaciona toda essa energia está pensando em trabalhar essa frente de infraestrutura elétrica, assim, tem algo que você esteja vendo aí? Exatamente, Ana, é a farinha do pão, né? Energia é o ponto-chave de todo esse tabuleiro. Inclusive, muitas empresas querem entrar no processo da eletromobilidade, focando na energia, porque, afinal, é o único insumo que se comercializa, né, de uma certa forma. Então, a energia é um ponto muito importante, inclusive no fechamento de fazer sentido um projeto de hub, seja onde for, né? Então, é um ponto que deve ser focado pelo CPO ou pelas empresas que querem participar desse processo. Nós também temos ideias de como evoluir nesse aspecto. Legal. A parte da energia solar fotovoltaica é um tema que deve ser considerado. Obviamente que isso traz determinadas complicações, dificuldades, mas é uma coisa que deve ser pensado no projeto em si. A própria parte do Mercado Livre, né, que te possibilita. Hoje nós já temos uma base, me parece que são 50 gigas que já ultrapassamos no Brasil de energia solar, e que nos traz também opções de uma energia mais barata para oferecer junto aos usuários, né? Acredito que, mesmo em 2025, não tenho claro, mas acho que em 2025 haverá a possibilidade também da introdução do Mercado Livre em baixa tensão, que é a energia mais convencionalmente disponível aí, e isso vai facilitar muito, vai viabilizar muito, vai melhorar muito os custos da energia elétrica. Também tem a introdução tecnológica dos BESS, que são os bancos de baterias conectados junto às estações. Isso é uma coisa que está sendo muito utilizada lá fora. Eu acredito que essa tecnologia ela tende a vir com força para o Brasil. Acredito que no momento em que o fator econômico, né, faça um determinado sentido, custo de aquisição versus demanda quilowatt-hora. E quando isso ocorre, automaticamente a transição tecnológica, né, das estações e da forma que você transfere energia, da forma que você evolui nesse aspecto, ela entra sim ou sim, porque é uma questão econômica. Então, tudo isso tem que ser visualizado. Nós temos um gargalo bastante importante nessa tração desse mercado de infraestrutura, que é a própria infraestrutura elétrica da concessionária. É muito complexo a gente conseguir colocar um hub para cima, pelo simples fato de não ter energia disponível. E não é um processo tão simples, né, de você conseguir uma nova conexão energética potente para conseguir construir um hub da forma que nós visualizamos hub, né? Quando eu falo isso, me traz um pouco, e aí são opiniões, né, a questão de como montar tudo isso, né? Para aqueles que estão estudando, a gente tem muito lead de pessoas que têm interesse de saber como funciona, quanto custa, né, fazerem seus próprios números em papel de pão. Eu sempre falo a mesma coisa, esse é um jogo que ao final vai ser de gente grande, né? Uma andorinha não faz revoada, um ponto de recarga não vai te levar a lugar nenhum, mas é um começo, é um aprendizado, acho que todo mundo passa por aí, mas visualizando mesmo lá fora, né? Eu tive a oportunidade de ver na Califórnia uma empresa que foi iniciada há 3 meses atrás, com 2.000 clusters de recarga. Clusters, eu estou falando de pelo menos 4 estações de 350 kW cada um. São 1.400 1.4 mega, pelo menos 1.4 mega por site, né? Então, uma empresa que foi criada há 3 meses atrás. Isso me mostra que esse jogo quando realmente o mercado ele inicia a consolidação, ele tende a ser conglomerados aí de players, né, de players com um grande volume de pontos de recarga, e isso, obviamente, necessita, são visões, hein? Necessita investimentos, necessita estrutura,
necessita um entendimento. Obviamente que essas empresas, elas começam, de alguma forma, anos e anos atrás, né? Mas quando eles realmente entram em implantação, nós estamos falando aí de datas curtas. É isso. Então, assim, a gente visualiza toda essa movimentação dessa nova necessidade tecnológica, né, de uma redução de custo energético, de um controle melhor da energia e, ao mesmo tempo, de uma viabilidade junto a essa conectividade junto à rede, que hoje é, no meu ponto de vista, o principal gargalo para que o segmento de infraestrutura de recarga alavanque de uma vez. Sim. Perfeito, Danilo. Essa foi uma colocação que, de novo, surgiu muito na nossa última convenção também, porque a gente tem clientes que esperam mais de 6 meses, muitas vezes 1 ano, para poder ter uma liberação de um ponto de recarga junto à concessionária. E se você pensa, né, para o dono, para alguém que está à frente de uma rede de recarga, esperar 1 ano a liberação de um ponto, é algo totalmente inviável, né? Então é um pouco cômico, né? A gente faz um painel falando de perspectivas, e é bom que a gente discuta as perspectivas, mas ao mesmo tempo no básico, né? No feijão com arroz aí, de poder botar um ponto para funcionar, às vezes a gente ainda encontra empecilhos bastante fortes e que devem sim ser endereçados, né? Então, acho que a tua análise nesse sentido também é bem legal, Danilo. E agora eu volto para ti, Caio, no que você havia comentado, que vocês já estão olhando para essa geração, para os pontos para poder facilitar o payback, também levar investimento para mais locais. O que vocês estão vendo aí nessa infra, né? Falando um pouco mais de energia, para trazer esse diferencial em 2025? Exatamente. A gente tem tido dificuldades em mapear alguns pontos, justamente por conta de conexão e o custo da energia também, muitas vezes, baixa tensão, a gente tem uma energia mais cara ali e uma dificuldade do investimento até para você fazer uma adaptação daquela conexão de rede para suportar um carregador DC, às vezes inviabiliza ou empurra o payback lá para frente, né? Então, como a gente está dentro de casa, a gente tem uma equipe de engenharia muito forte aqui voltada para o fotovoltaico, a gente tem feito alguns estudos de viabilidade justamente com foco em fazer com que faça sentido a usina remota, fazendo essa ponte com as estações de recarga. E, preliminarmente, a gente tem visto um impacto na receita mensal muito grande. Legal. Com a energia solar, justamente por causa desse ganho, né, que você tem aí reduzindo o custo fixo com a energia. E eu acho que o solar ainda hoje é uma solução que é a resposta padrão para a maioria dos problemas. Assim, né? É uma solução muito rápida, geralmente, né? E é muito simples e confiável. A gente aqui no estado, a gente esbarra muito em pareceres de acesso por conta do famoso fluxo reverso de produção de energia, né? A gente encontra aí o que a gente julga como conflito de interesse. A gente vê concessionária que está reprovando alguns pareceres de acesso, e aí parece que ela está atuando no mesmo ramo onde ela está regulando. Então, aí é um papo para outra audiência. Painel, né? Inteiro. Mas, assim, um pouco dos desafios que a gente tem encontrado, né? Mas, assim, de modo geral, há caminhos que viabilizam a gente ter essa expansão, ela não parar. E o que vai variar é o que eu comentei, né? Da gente ter alguns projetos mais rentáveis, com payback mais rápido, e outros um pouco mais demorados, mas eu acho que, de forma geral, é isso, é uma teia, a gente precisa de construir, de ganhar no volume, de poder fazer que esses pontos de conexão, muito pensado numa estratégia geográfica, assim, se a gente quer fazer parte dessa revolução, né? Eu acho que é um pano de fundo nobre, legal, de você fazer parte dessa infraestrutura de mobilidade elétrica. Isso move muita gente aqui e a gente tem esse objetivo também, além do business, que a gente quer que ele cresça cada vez mais. Perfeito, Caio. E acho que você comentou isso, o Danilo também comentou, e é justamente isso. Quando a gente está ali no dia a dia, eu lembro da gente, assim, a primeira vez que a gente cobrou uma recarga, muitos anos atrás. Pra gente tava uma correria aqui dentro de casa, uma loucura, nossa, e a tecnologia, vamos lá, rodar a primeira recarga cobrada, e a gente só pensava no desafio ali, né, no dia a dia.
E agora lembrar lá atrás, falar assim, nossa, lembra a loucura que foi a primeira recarga cobrada? Então espero muito que daqui a algum tempo a gente olhe para trás e fale, nossa, lembra quando a gente tinha que esperar a concessionária e não aprovava? E lembra quando era aquele rolo todo? E lembra quando a gente sentia aquele conflito de interesses? Então, eu acho que acontece muito com quem chega cedo ao mesmo tempo, né? A gente tem o famoso ditado de quem chega cedo bebe água limpa, mas também tem que se preocupar com algumas coisas, né? Cortar um pouco o mato alto, assim. Então, eu espero, né, que todo esse trabalho árduo que vocês vêm fazendo também resulte nisso mais para frente. Até um ponto que o Danilo falou também, que eu queria retomar, trazendo um pouco mais para movimentações de mercado para o próximo ano, né? Porque, pelo menos aqui, o que eu tenho percebido muito? A gente tem esse movimento de regionalização muito forte, não dá para negar, assim, chega na gente, pô, abriu uma concessionária, BYD abriu uma concessionária GWM na minha cidade, quero ter uma rede de recarga, porque agora vai precisar. Então, regiões onde a gente antes nem ouvia falar de mobilidade elétrica, o pessoal chega e vem e quer ter uma rede de recarga. Mas, ao mesmo tempo, acho que acontece muito o que o Danilo mesmo mencionou. Aquela pessoa que quer colocar um carregador, que ela acha que agora, pô, todo o dinheiro tá nesse mercado, eu preciso Vai ficar entrar. rico. Vou ficar rico, exato, vou ficar rico que com um carregador eu gero energia na minha casa, sobra, vou botar um carregador aqui na frente e vou fazer dinheiro. Então, claro, eu tô dando aqui exemplos muito extremos, né? Mas eu queria entender de vocês também a visão de vocês de mercado mesmo, porque eu acho que ao mesmo tempo que tá fortalecendo muito, tem muita gente curiosa, natural, né? Muita gente chegando, querendo investir. E qual que é a percepção de vocês, assim, sobre essa movimentação de mercado, né? Quem está crescendo, quem está querendo entrar, onde vocês enxergam o papel de vocês ali dentro também, né? Qual que é a fatia de vocês nesse mercado que vocês querem abraçar, assim? É um desafio bastante interessante, porque ao mesmo tempo que nós estamos querendo crescer, nós temos leads e solicitações de empresas ou pessoas que também querem participar desse processo. Uhum. E é interessante, porque a gente consegue mensurar, embora estamos muito ainda engatinhando em tudo isso, a gente consegue mensurar o quanto nós já caminhamos em termos de conhecimento e experimentar, né, todo esse processo, né? Então, algumas dicas, né? Por exemplo, uma identificação bastante minuciosa com relação à estação de recarga que você utiliza, né? Isso é uma coisa meio que sine qua non, que você só sente na hora do vamos ver, né? Colocar uma estação de recarga de utilização pública para funcionar, não basta você ter um conhecimento técnico ali de fazer aquilo ligar e pronto, né? O buraco é mais embaixo, né? Você manter aquilo em funcionamento 24/7 com uma reputação de serviço. Né? Eu acho que é isso que qualquer CPO, qualquer empresa que tenha interesse de participar disso, ela tem que ter como principal objetivo. Isso não é tão simples. E esse é um dos motivos principais que as empresas em mundo inteiro, em 2022, eu fui para a Alemanha fazer um processo como esse de benchmarking, e eu percebia que, por exemplo, em Nuremberg, a empresa principal de recarga era uma empresa XPTO, e quando você ia para Berlim, era uma outra empresa. E é um país do tamanho do estado de Minas Gerais, imagina você. Então, com uma facilidade de locomoção, uma facilidade logística muito superior à do Brasil, né? Com infraestrutura, etc. Então, o que significa isso? Significa que naquela época a Alemanha apenas tinha 400 mil estações de recarga. Hoje me parece que já passa de 2 milhões, não tenho claro. Então, o que acontece? As empresas elas tendem a experimentar no seu microentorno para ter o conhecimento, o know-how, e conseguir realmente gerar um ecossistema controlado e de reputação, porque não basta você ter 100 carregadores instalados e 90 não está funcionando, né? Então, é mais ou menos isso que eu acredito que todo mundo tende a passar, né? Começar e controlar o microentorno e ir aumentando esse raio para conseguir a expertise e talvez, num futuro, conseguir expandir para locais onde você não tem um acesso físico e consiga prestar o mesmo tipo de serviço. Essa é uma das características. Me perdi um pouco na sua pergunta, mas Não, eu acho que foi bem endereçada, Danilo. Era entender um pouco como tu vê o mercado se movimentando assim no próximo ano. Eu acredito que haverá muitas pessoas, muitos interessados com relação a isso.
Os investimentos de implantação de um hub de recarga, eles não são baixos, existe toda uma perspectiva de retorno de investimento, se fala muito de payback. Eu acredito que não haja ninguém no mercado hoje que tenha claro qual será o payback de uma estação de recarga. É muito difícil, nós sabemos, porque existe aí uma dinâmica, uma turbulência muito elevada em termos de oferta e demanda, e não dá para realmente saber o que vai acontecer, né? Todos os prognósticos, todo o BP que nós fizemos há 3 anos atrás, quando nós começamos ali, aquilo não tem absolutamente nada a ver com a realidade que está acontecendo no mercado. Acredito que a própria Multibras, que é uma gestora de CPOs, que tem uma quantidade elevada de informação de diversos pontos, não só do Brasil, mas toda a América Latina, também não tinha conhecimento por onde ia e onde que nós estamos hoje. Então, é uma realidade um pouco, é um horizonte um pouco no escuro, mas ele é um horizonte azul, isso nós sabemos. A eletromobilidade é um processo inexorável e todos os veículos serão elétricos. O resto é opiniões. Então, nesse aspecto, o que nós temos que fazer é evoluir ao máximo em termos tecnológico, entender ao máximo o planteamento econômico da atividade e entender exatamente quais são os demandantes, né? O que cada demandante, e é nessa linha. Então, eu acredito que haverá aí movimentações de muita gente pequena tentando participar desse processo, haverá também grandes empresas já consolidadas lá fora que veem o Brasil, que é o 8º maior mercado automobilístico do planeta, verá no Brasil uma oportunidade de negócio e entrará com força, não tenho dúvidas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, existe aí oportunidade para todos, porque existe uma variedade, um universo de oportunidades diferentes e é impossível que uma ou uma meia dúzia de empresas consiga fazer o TAP de necessidades. Então, tudo está por acontecer, mas haverá aí essas movimentações e muita gente iniciará, como aconteceu também no processo da indústria fotovoltaica, quando houve a implantação da 482, se não me engano, em 2016, 2015, que foi a geração distribuída, houve uma movimentação, principalmente por parte da oferta, muito elevada, e também por parte da demanda, e hoje existe um equilíbrio, existe uma redução aí, muita gente já não participa mais desse processo, e inclusive grandes empresas passaram por um processo difícil, né, por escalar muito do que realmente tinha que escalar. Então, isso somado também ao processo de comoditização. A China ela tem um papel muito importante em tudo isso. É o primeiro que é um país que realmente iniciou a eletromobilidade e é o que está na frente. Hoje a frota chinesa de veículos elétricos é a maior do mundo em termos percentuais dos que rodam, e exceto alguns países do norte da Europa. Mas, e também eles têm a capacidade tecnológica do que é o acessório, do que é a infraestrutura, do que é o carregador, do que é o equipamento, etc. Então, isso vai gerar uma força importante nos mercados, e o Brasil será um deles também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de entender realmente qual será, né, o futuro em tudo isso, principalmente econômico, dos que estão e dos que vão entrar, para que não aconteça o que aconteceu na indústria de energia solar. Existem temas governamentais, existem leis também que estão pendentes para que isso ocorra. A lei tributária, né, com relação à eletromobilidade, ainda ela é uma incógnita, nós não sabemos se isso ainda é um produto, se será um produto, se será um serviço. São temas que ainda estão muito, não foram tocados pelo tamanho do próprio mercado, mas isso chamará atenção um dia e isso será levado em consideração e fará muito efeito em todo esse ecossistema dos que aqui jogam. Um outro tema que eu acredito que acontecerá, né, visando um pouco o futuro, haverá necessidade de uma interconexão entre os players, né, haverá a necessidade de que usuários realmente seja o principal foco, né? Então, essa interoperabilidade, que muitos chamam, ou essa conectividade, ela tende a ser uma necessidade meio que obrigatória, porque o próprio usuário, ele demandará isso, né? Então, não acredito muito que o usuário terá
posto de combustível que lhe agrade para carregar o seu veículo. Acredito que ele carregará onde realmente ele precisa carregar, e aí haverá um balanço entre oferta e demanda, como é feito no combustível fóssil. Perfeito, Danilo. Muito obrigada pela resposta, gostei demais. Acho que foi bastante aprofundada, veio com contexto geopolítico ainda, que eu sempre considero interessantíssimo, né? Concordo contigo, tem o papel dos outros mercados, da China nisso tudo. A gente percebe comoditização de carregadores, de infraestrutura, de muita coisa que realmente vai afetar esse mercado. Acho que tanto para, às vezes, baixar a barreira de entrada, para aquele pessoal que está curioso, né? Está cada vez mais fácil você comprar um carregador, você botar isso rodar de alguma maneira. Então, concordo muito contigo nesse ponto, mas que ao mesmo tempo, nem por isso é um mercado, né, digamos, tão trivial assim de você seguir, de você implementar uma rede de recarga, e a gente vai ter cada vez mais players olhando para cá e tudo isso. Então, o contexto tributário também acho que é um ótimo ponto da gente puxar, mas que sim, ainda existe uma certa insegurança jurídica nesse aspecto, e que, de novo, né, reforça o trabalho de quem tá entrando no mercado agora, que é estou assumindo as inseguranças, o contexto como ele tá, e que estão jogando de qualquer maneira esse jogo que ainda tá um pouco aberto, um pouco desconhecido, né? Então, tópicos super relevantes. E aí queria ouvir de você também, Caio, assim, tua visão, mercado no próximo ano, as movimentações que você tem observado, o que você está esperando, e também, acho que da mesma maneira que eu perguntei pro Danilo, assim, qual que é a fatia de mercado que a Bion tá olhando com mais carinho para perseguir, assim, nesse próximo ano, dentro do que vocês estão enxergando, né? Eu vejo o mercado aqui muito receoso em relação a entrar no segmento de recarga rápida, principalmente. É um investimento, um CAPEX que ele é relevante, e realmente é difícil você fazer uma previsão de payback a ponto de você dar para o seu investidor uma certeza de que aquele investimento vai retornar, e como e quando, né? Então, nesse ponto, a gente se beneficia por estar fazendo parte de um projeto um pouco mais amplo, que não tem só... Obviamente, a gente precisa desses KPIs financeiros muito bem estruturados, a gente precisa de correr atrás deles, mas a gente vê que esse não é sozinho, né? A gente faz parte de um plano de fundo um pouco mais amplo. Então, eu acredito que a gente está no momento certo, assim, ainda considero como mar azul, e é uma oportunidade que a gente tem de fincar a bandeira aqui e ali para a gente poder virar referência, que é um dos nossos principais objetivos. E aí, desculpa, eu confesso aqui também, Ana, que eu estou super atrasado para uma reunião que vai começar daqui a alguns instantes. Por isso que eu estou, às vezes, olhando aqui para o relógio, peço desculpas. Bem tranquilo, Caio. Se você precisar ir, não tem problema. Eu e o Danilo, a gente pode fechar a discussão aqui também, tá? Não tem problema. Se você precisar ir, te agradeço pela participação. Quando você precisar, Foi um fica à prazer vontade, enorme. tá? Eu gostei muito de ouvir a perspectiva, as informações que o Danilo trouxe. Prazer, Danilo. Ana, também sempre um prazer. Conte comigo. Peço desculpa pela indelicadeza. Imagina. Tá bom? Um grande Tá abraço tudo para certo. vocês. Parabéns Até pelo mais. evento. Tudo de bom. Obrigada. Um abraço, Caio. Valeu, Um Caio. abraço. E, bom, Danilo, até um dos pontos que você mencionou ali foi a questão da incerteza, do payback e tudo mais, né? E o ponto que você trouxe realmente faz muito sentido. Se a gente olhar 3 anos atrás, o que a gente tinha de perspectiva do mercado, nossa, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, né? A gente tenta ao máximo fazer os nossos exercícios, mas isso que o Caio mesmo falou, você pegar e fazer um estudo de um carregador DC, entregar para o investidor e falar assim, vai se pagar em X tempo, com certeza. É algo muito difícil, né? Eu acho que às vezes até quando a gente fala do pessoal um pouco mais aventureiro, um pouco mais testar o mercado, às vezes vem muito apoiado nessa ideia. Eu vou vender 49 recargas por dia e meu equipamento vai ter 100% de taxa de utilização e assim eu vou pagar, tem que se pagar em um ano. Nem que para isso, né, tenha que atingir esses números às vezes um pouco obscenos para a realidade como a gente tem visto, né? Então, eu acho legal a tua perspectiva também, porque é de alguém que já passou isso na pele há um certo tempo, né? Então, o que eu queria comentar contigo também, Danilo, assim,
Para quem está entrando nesse mercado ou buscando entrar, aí um conselho de quem já vem fazendo isso há bastante tempo. O que você olharia ou qual que é aquela palavra amiga que você pode dar para esse pessoal que a gente viu aí hoje a tarde toda, né? Vindo das diferentes regiões, estou começando, estou acreditando no projeto, estou levando para frente. O que você comentaria aí para esse pessoal? Eu sou um péssimo vendedor, embora eu tenha todo um portfólio de equipamentos em estoque disponível para comercialização, Tá. é um dos principais focos da empresa. Quando eu recebo um lead de um interessado, através dessas comunicações que nós fazemos, o pessoal acaba entrando em contato, eu acabo utilizando uma frase que meu pai me dizia, né? Perca a venda, mas não perca a razão. É complexo, né? Porque basicamente as pessoas e é justo, é justo isso, mas elas acabam se baseando na percepção, né, do que elas percebem com relação a toda essa transição. Sim. E elas acabam criando todo um cenário, uma ideia do que é, né, a eletromobilidade em si. Então, o que geralmente eu faço, perdendo ou não a venda, é mostrar um pouquinho da realidade, do que nós estamos passando, do que nós já passamos, e trazer esse indivíduo, esse interessado para a terra, dizer, escuta, vamos começar do local certo, e aí a discussão flui com a melhor qualidade, né? Não adianta nós acharmos que nós vamos ter uma taxa de utilização de um hub de recargas ao 100%, porque isso não acontece em nenhum lugar do planeta, não será aqui. Né? Nós não temos um veículo elétrico ainda sendo comercializado no Brasil. Existe todo um potencial de crescimento, existe toda uma assertividade com relação a esse crescimento. Nós sabemos que esse crescimento ele ocorrerá em termos de utilização do ativo, mas nós não sabemos exatamente como. Existem diversas variáveis com relação à implantação de um ponto de recarga, né? O ponto em si já diz muita coisa. Às vezes você tem um ponto de recarga numa avenida e está localizado dentro de um estacionamento escondido, o outro ponto de recarga com uma potência um pouquinho mais alta está no meio da rua, e aí você tem uma diferença brutal com o mesmo demandante, com o mesmo usuário, entre um ponto e outro. Então, esse é uma das variáveis, né? O custo energético, a forma que você trata o pós-venda, a facilidade de utilização do equipamento. Existe uma série de fatores que vai te trazer diferentes resultados na implantação de um ponto de recarga. Então, é difícil a gente saber exatamente como será o nosso próximo hub. Nós temos uma ideia e nós temos um foco. A sugestão que eu dou e aqui nós estamos aplicando é tentar atrelar os nossos futuros projetos. Não sei se, para deixar um pouco claro, a Goelétrica ela tem 3 modelos de negócio na implantação de um hub de recargas. O primeiro modelo é uma comercialização pura e dura, um projeto turnkey, do que é um ponto de recarga de um projeto, seja de uma unidade, ou seja de um mega cluster, a um determinado demandante. Nós comercializamos um projeto instalado, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o que nós chamamos de split investment, ou seja, existe uma coparticipação de 2 lados e a criação de um negócio compartilhado. Então, a Goelétrica ela também entra na parte de investimento desse projeto em si, caso haja interesse por parte da companhia, e ali nós implantamos e trazemos junto a esse nosso parceiro, a esse investidor, parceiro interessado nesse negócio, a nossa expertise, o nosso know-how de fazer isso acontecer com uma certa fluidez. E o terceiro projeto é aquele projeto onde a Goelétrica ela tem inquietude de implantar o seu próprio hub de recarga com investimento próprio. Então, dentro desses 3 conceitos, nós damos esse leque aos interessados e explicamos as diferentes variáveis com relação a cada um. Né? O mais importante, o que eu sempre digo é o seguinte, é um negócio novo e é um negócio complexo. Não é simples você gestionar uma estação de recarga de utilização pública. A recomendação que eu dou sempre é não entre sozinho, aprenda um pouco sobre o que isso representa, tente aprender com o processo,
porque é um processo complicado, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é realmente entender o que nós temos em mãos, né, com relação ao nosso entorno, o que é endógeno ao nosso controle, né, e aí verificar se realmente faz sentido, né, nós fazermos um hub de recargas ou implantar. Eu tenho um campo de futebol na Índio Tibiriçá e eu quero transformar isso num eletroposto e eu, com isso, vou ficar rico. Não, você não vai ficar rico com eletroposto na Índia Tibiriçá. Você vai deixar 22 pessoas, um time de 11 cada lado, vai deixar que esses caras joguem bola e provavelmente eles vão ficar bastante chateados com vocês. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que nós conversamos, tentar entender um pouco o que pode e o que não pode ser feito. Obviamente que nós estamos dispostos a fazer o que realmente todos queiram, mas como nós somos uma empresa que também investe, né, nesses pontos de recarga, nós não somos comercializadores de estações apenas, nós temos uma visão mais crítica de por onde vai. E obviamente, tentar, nesses novos projetos, tentar sempre atrelar e conectar a uma demanda concreta. A GoElectric, ela tá, todos os nossos futuros hubs, ela tem que estar conectada a uma demanda concreta, tá? Junto a parceiros já pré-estabelecidos, seja de frota, seja o que for, para que isso faça um sentido econômico já de entrada, e a gente não tenha que esperar para que realmente a demanda entre. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é difícil, óbvio que é difícil a gente conseguir isso, mas é um dos pontos que deve ser levado em consideração, né? Principalmente nesse estágio que nós encontramos hoje, dia 3 de dezembro de 2024, com relação ao mercado atual do Brasil. Então, são pontos a serem considerados. Obviamente que essa situação ela se muda com o tempo, e aí as percepções e mentalidade de como executar as coisas, elas também têm que mudar, né? Perfeito. Seria errôneo estarmos pensando da mesma forma durante anos, sendo que o mercado está evoluindo de uma maneira exponencial de crescimento. Então, hoje, a dica que eu passo junto a esses interessados é que realmente entenda, converse muito com pessoas ou com empresas que já estão fazendo. Uma coisa é o dinheiro, cash is the king, né? But more important than cash is the access to it. Ou seja, não é exatamente o principal. É importante, mas não é o principal. O principal é realmente o entendimento do que deve ser feito e o porquê e como. Perfeito. Mas, sem abrir muito, é mais ou menos isso. Não, Danilo, te agradeço demais. Eu acho que eu compartilho muito da tua visão, assim, de que não adianta a gente dourar a pílula para ninguém e falar assim, poxa, invista aí em tantas estações que em tanto tempo você ganha tanto dinheiro e tá rico, tá feliz. É muito mais prudente a gente trazer essa visão realista de mercado, que eu acho que é algo que tu faz muito bem, inclusive embasado em muitos dados das tuas pesquisas de mercado e da tua experiência também, né, Danilo? Então, te agradeço muito pela contribuição. E aí vou fazer um parênteses aqui, que eu sei que você recentemente lançou um hub também, um hub novo, um hub bastante grande, referência, então, e acho que toda a audiência aí pôde, né, também conhecer um pouco mais de ti, da tua experiência, então, queria que você também, né, se você quiser deixar aí o seu LinkedIn, seu contato, as redes sociais da GoElétrica, que eu sei que você é bem ativo, para que o pessoal da audiência também possa conhecer e entender mais o trabalho de vocês, fica super à vontade. A gente lança aí mesmo a Voltbras, né, nos comentários, para conhecerem mais da GoElétrica, então já está aí referenciado, mas fica bem à vontade também para comentar mais, né, do que você quiser anunciar e eu falar sobre a GoElétrica. Obrigado por mencionar o hub de São Paulo. Nós abrimos esse hub na Vila Monumento. Foi um projeto bem bacana, porque basicamente era um antigo posto de combustível fóssil, e aí nós transformamos em um ponto 100% elétrico. Na verdade, ali é um ponto de apoio a motorista de aplicativo, já existia essa atividade ali. Nós basicamente sublocamos um espaço de um todo e trouxemos a eletromobilidade dentro daquela realidade. E pelo fato de ser, basicamente, um antigo posto de combustível, ele traz uma conotação interessante, né,
da real transformação, Transição. transformação que ocorre principalmente dentro dos centros urbanos. E eu acredito que isso tende a ser uma tendência. Obviamente que o conceito imobiliário é um fator que pesa muito nesses projetos, então tem que ser muito bem pensado. A eletromobilidade, e aí eu puxo um pouco a cadeira de quem pensa diferente, mas é uma realidade que nós nos encontramos, que é tentar não atrelar a movimentação imobiliária, né, como foco principal da eletromobilidade, porque se nós trouxermos o conceito imobiliário dentro do planteamento da eletromobilidade, aí sim que o número realmente não fecha. Então, os interessados que visualizam aquela movimentação que nós fizemos na Vila Monumento tem que entender que ali não existe uma exploração, não é um interesse de exploração imobiliária, e sim é o interesse de uma exploração realmente do serviço de prestação de serviço de recarga junto ao usuário de veículo elétrico. E é ali que nós temos que focar em uma prestação de serviço de excelência e, em contrapartida, um retorno financeiro. Então, esse é um dos pontos. E aí, obviamente, é o nosso 8º hub. Estamos abrindo mais 3 em janeiro. Temos um conceito de multiplicidade de conexões. Acreditamos que nós somos responsáveis pela eliminação, pelo menos, da fila na recarga. O conceito autônomo da recarga é exógeno no nosso controle. A transição tecnológica obriga o usuário a se servir ao invés de ser servido. E a velocidade de recarga, a correlação de velocidade de recarga entre estação e veículo também corresponde à evolução tecnológica, que também é exógena ao nosso controle. Então, o único ponto que nós conseguimos minimizar esse processo frustratório nessa transição é a eliminação de fila, e é isso que nós fazemos dentro dos nossos hubs com a construção de multiplicidade de conexões. E o esforço, obviamente, por isso ele é maior, mas nós acreditamos que esse é o caminho. Então, nesse aspecto, estamos no nosso 8º hub, temos mais 3 em construção, e é isso. Nosso objetivo é participar aí com esse grão de areia dentro desse processo da eletromobilidade. Existe espaço para muita coisa, existe muita coisa por acontecer, estamos apenas começando. Perfeito. E é isso, foi um prazer falar com vocês. Meu Instagram é o Go Electric Mobility, e no próprio LinkedIn, pelo fato do LinkedIn ser um pouco complexo, eu acabo utilizando o meu próprio LinkedIn pessoal, que é o Danilo Guastapalha, e a gente acaba veiculando algumas coisas por ali também. Perfeito. Danilo, o José Santana perguntou qual que é o endereço do teu eletroposto na Vila Monumento, se você quiser já esclarecer. Fica na Dom Pedro I, número 368, aquela avenida bonita que leva para o Museu do Ipiranga. Perfeito. Uau! Nossa, realmente é super bem localizado. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui nos comentários também depois as páginas da Go Electric, da Bion, que estava aqui com a gente até agora. Danilo, te agradeço imensamente pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade, pela nossa parceria de longo prazo também, sempre um prazer contar contigo. E, bom, espero que a gente possa ter mais trocas como essas, próximas edições do evento. Espero que o pessoal aí que está acompanhando também tenha desfrutado do conhecimento e da visão dos nossos painelistas. E, mais uma vez, Danilo, muito obrigada. E queria aproveitar para, mais do que te desejar, né, sucesso, sei que você vai correr atrás do teu sucesso de 2025, te parabenizar pelo trabalho incrível que você tem feito aí em toda a mobilidade elétrica no Brasil, tá? Então, muito obrigada. E agora a gente vai chamar de volta aqui o time Voltibras para fazer esse encerramento, tá? Então, Danilo, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Ana. Obrigadão. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.